Bom dia, amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus. É com a minha maior satisfação que volto a pisar o solo brasileiro. A minha primeira visita a este país, que é um país continental, foi em 1979. E desde então, os laços com esta nação, que Deus tem abençoado imenso na difusão da fé evangélica, nós, portugueses, precisamos de estar unidos, porque somos todos partes de uma mesma família, de um só Deus, um só Senhor, que nos deu a palavra de Deus para que possamos espalhar em todos os cantos do nosso planeta. E é uma bênção poder contar convosco, e a vossa colaboração é, sem dúvida alguma, uma bênção, uma motivação, um incentivo a continuarmos. Nesta manhã, a missão que Deus me deu, e eu estou reconhecido pelo convite, é de expor a palavra de Deus. E convido-vos a abrir o livro de Filipenses, no capítulo 2, e vamos ler apenas uma pequena parte deste capítulo 2, mas tendo em atenção que esta pequena parte é talvez a parte mais conhecida do livro de Filipenses, mas nós temos que entendê-la primeiramente no seu contexto imediato para focarmos nela e podermos fazer a devida aplicação. Com as nossas Bíblias abertas em Filipenses capítulo 2, leiamos esse texto bíblico que também é apresentado no nosso ecrã. Vamos começar no versículo 5 que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o facto de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e abaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos diante daquilo que é um hino, daquilo que é uns versos que fala sobre o maior mistério de todos os tempos. Deus se encarnou, veio a este mundo e tomou a forma humana. É quase impossível nós entendermos que Deus pode se tornar homem. E, na verdade, vamos celebrar o Natal e a encarnação está nos pilares da nossa fé. Assim profetizado desde o início dos tempos. Desde o momento em que o ser humano pecou, Deus prometeu a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Este texto bíblico, apesar de ter dificuldades tremendas, e os teólogos continuam a escrever livros sobre cristologia, sobre este mistério realmente complicado, mas é tão real que permeia todas as páginas das Escrituras, não só no Novo Testamento, mas seguramente também no Antigo Testamento. Eu quero acreditar que este texto, que nós estudamos durante um ano e festejamos os 50 anos do Instituto Bíblico Português e concentramos a nossa exegese bíblica e todas as nossas reflexões e todos os nossos eventos que aconteceram em diversas partes do país e fomos até os Estados Unidos da América para agradecer àqueles irmãos fiéis que nos ajudaram e deixaram um legado
para a difusão e o treinamento bíblico. Alguns dos nossos primeiros diretores estão envelhecidos e impossibilitados de viajar. E um grupo de nós pagamos as nossas viagens e fomos lá, reunimos-nos com um grupo de amigos e ex-amigos e ex-missionários de Portugal e manifestamos a nossa gratidão. Este texto bíblico, apesar da complexidade teológica, nós decidimos não debruçar muito nas especulações, nos argumentos e resolvemos focar neste hino de Cristologia para exemplificar como a Igreja de Jesus Cristo é chave neste mundo. Se a Igreja de Jesus Cristo não permanecer unida e envolvida ativamente no evangelismo, como ouvimos nesta manhã, e o evangelismo não só dentro de portas, mas também em missões, pela causa do evangelho do mundo, nós falhamos a razão da nossa existência. Por isso, nós decidimos, foi uma decisão interna do grupo de professores que estudámos o livro de Filipenses, decidimos que a unidade da Igreja, promovida pelo serviço humilde de cada crente, de cada um de nós aqui, é o tema central em toda a secção de Filipenses do capítulo 1, particularmente do versículo 27 até o versículo 18 do capítulo 2. Esta é a vida digna do Evangelho, que nos ajuda a brilhar como luzes no mundo. E esta é a nossa missão, sem dúvida alguma. Vamos ao texto. E o texto do versículo 1, 27 diz: vejam, acalmemo-nos, vejam como é simples a boa palavra de Deus. E Paulo escreveu esta carta aos Filipenses e na cidade de Filipos foi edificada a primeira igreja no continente europeu. E nós temos que ter essa consciência de que nós não somos os artistas, os executores sozinhos neste mundo. É tudo delegado, tudo vem de Deus. E nós temos que recordar que antes de nós, outros existiram. E nós estamos aqui para sermos fiéis no prosseguimento do Evangelho pelo mundo todo. E aqui diz: vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Esta é a tua missão, esta é a minha missão, esta é a nossa missão. Por isso eu estou muito agradecido à primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, pela vossa posição, pela vossa dedicação, pelos vossos parceiros no mundo também. E acreditamos que temos este desafio de, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho neste mundo tão necessitado. O que nos motiva a sermos essa luz no mundo? Como podemos proceder? Como podemos caminhar? Como podemos falar? Como podemos viver este Evangelho? Meus irmãos, este hino contido pelo apóstolo Paulo e colocado no livro de Filipenses dá-nos a motivação. Prestemos atenção ao que estamos a refletir no texto bíblico. E vamos somente ao texto bíblico e vão ver que é possível, tu e eu, em humildade, com muita fé, com muita dedicação, unindo uns aos outros, nós podemos viver a vida sendo fiel na proclamação do Evangelho. E é isso que nos interessa. O estudioso muito conhecido Gordon Fee fez um resumo desta secção toda de que nós estamos a estudar. E o resumo, ele afirmou que é um apelo à firmeza e à unidade. Perante a oposição, do ponto de vista negativo, é um combate. Mas ele termina dizendo que é um apelo à firmeza e à unidade por causa do Evangelho. Não podemos concentrar as nossas energias e força somente enfrentando inimigos. Eles estão lá para nos
distrair também. Mas o foco é positivo. É a proclamação do Evangelho em todos os quadrantes deste mundo. Começando aqui, na nossa Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Segundo aqueles, é um apelo à unidade, baseado na vida comum de Paulo e dos filipenses. Mas não só, é um apelo, é uma aplicação do apelo baseado na vida comum que Paulo abraçou, tendo passado por uma conversão dramática, exemplar, e ele foi chamado especificamente para ser a luz para os gentios. Mas Gordon Fee diz que no centro deste texto, nos versículos de 5 a 11, está a motivação, os motivos pelo qual tu e eu devemos estar fortemente alicerçados para que a beleza, a pureza e o poder do Evangelho se flui através das nossas vidas simples, mas fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Vou ilustrar tudo isto com duas setas. E se esquecerem partes desta mensagem, fiquem com esta analogia das duas setas. Vamos começar. É a seta, as duas setas, é o padrão de Filipenses, nestes versículos 6 a 11. Porquê? Porque há uma seta descendente e há uma seta ascendente. Comecemos pela descendente. Trata-se da humilhação de Cristo em serviço à causa do Evangelho. E temos aqui 10 pequeníssimos detalhes, todos do texto bíblico, mas usaremos uma tradução dos professores do Instituto Bíblico Português, porque é uma tradução não bonita, mas é literal e leva-nos ao texto bíblico. E não vamos preocupar muito com a retórica nem com a beleza, vamos ficar com a substância, com a essência do que a Bíblia nos ensina. E em primeiro lugar nós vemos que Jesus Cristo, ao existir já na realidade autêntica de Deus, Jesus não foi só um profeta bom, Jesus não foi só um mestre, Jesus sempre é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. Que ao existir na realidade autêntica de Deus, encarou o estatuto de igualdade com Deus, nunca desprezou. Quantas vezes Jesus disse, eu e o Pai somos um? Não há dúvidas. Jesus viveu em plena conformidade com o seu estatuto, igual a Deus. Ainda que os nossos conterrâneos, os nossos herdeiros da fé, os promotores da fé, a fé israelita, eles que tiveram que sofrer imenso até ser um povo monoteísta, mas às vezes esse monoteísmo foi tão bem enraizado que eles até hoje, muitos deles, não conseguem entender que Deus fez-se carne. Feriu a sua própria teologia e como temos que ser cuidadosos para que a boa teologia nunca venha aprisionar Deus nas nossas vidas e na ação missionária. E então, em terceiro lugar, ele que é da forma igual a Deus, ele não ficou preso no seu estatuto, ele não foi um elitista, ele não foi um gabarolas do mundo, da vinda do alto, ele não ficou preso a nenhuma destas características, pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo. Ainda que não possamos entender tudo sobre isto, e a Igreja Cristã durante 400 anos lidou sobre o fenómeno de como harmonizar a divindade e a humanidade com a divindade. Mas está no credo apostólico, está nas páginas da Bíblia, e nós vivemos em conformidade com isto aqui. Ele esvaziou-se a si mesmo quando assumiu a realidade. Vejam de novo, a expressão é bíblica. Quando ele assumiu a realidade de ser um autêntico escravo, assumiu a nossa pecaminosidade, tomou o meu lugar, tomou o teu lugar, fez-se um conosco, para que nós humanos finalmente pudéssemos entender a linguagem divina
E quem melhor do que Jesus Cristo? Verdadeiramente humano, verdadeiramente divino, o único com esse estatuto, e não há outro. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Redentor. Tomou a forma humana e, diz mais, ao adotar a semelhança com os seres humanos, falou a nossa linguagem, comeu a nossa comida, conviveu com todos, com as mulheres, com as crianças, com os homens. Tomou a nossa forma. E não há melhor forma de evangelismo senão nós estarmos no meio dos que estão perdidos, sem a esperança, sem a bênção da salvação. E em 8º lugar, e ao ser encontrado em estrutura como um ser humano, exatamente como nós, exatamente ser missionário é adotar algumas das características culturais de um povo para que melhor e com melhor facilidade poder transmitir a mensagem eterna do Criador. É esse o papel que Jesus teve e serve de modelo para nós. Em 9º lugar, o Filho de Deus optou por ser humilde. Humildade, acreditem ou não, deve ser a característica de todo o cristão sobre a face da terra. Não é fácil, vivemos num mundo extremamente competitivo, é fácil sermos levados por coisas que não nos edificam, mas aqui está o desafio. E, em último lugar, nesta seta descendente, ao ser encontrado em estrutura como um ser humano, ele humilhou-se a si mesmo. Vejam, ao tornar-se obediente até à morte e morte da cruz. Não adianta ter uma fé bíblica, uma fé reformada, se nós não somos obedientes no dia a dia da nossa caminhada. Os dois têm que estar harmonizados. Temos que estar unidos. Temos que acreditar, sim, mas temos que viver praticando o bem, sem olhar a quem. E o bem maior é a divulgação da fé que nos transforma, que nos salva e que nos põe no caminho certo, rumo à eternidade. Cristo não foi interesseiro. Cristo não foi possessivo das suas qualidades sobrenaturais. Cristo não foi agarrado às coisas passageiras. Cristo foi o nosso exemplo. É por isso que um dos bons teólogos que eu conheci pessoalmente disse bem: Cristo não morreu, ele foi morto. Ele não foi morto, ele morreu. Um autêntico mistério, onde Cristo é profundamente consciente da sua posição e foi fiel até à morte. E Deus, aqui vem, Deus foi fiel também para com ele. Cristo desceu. Dentro de poucas semanas estamos a celebrar o Natal. Fiquem com essas 10 características à medida que vocês celebram em casa, nas shoppings, porque vão estar tudo decorado, mas não se esqueçam, que o verdadeiro significado de Natal é que Cristo veio tomando o nosso lugar, abrindo-nos o caminho para a vida eterna, que começa aqui e vai continuar, porque Deus é o único soberano sobre este mundo inteiro. Vamos à seta ascendente, e é mais simples, e aqui quero ser rápido também. A exaltação de Cristo como base no serviço. Por isso Deus o exaltou ao lugar altíssimo. Sim, Jesus subiu aos céus. Existe ascensão no quadro litúrgico da fé cristã, como também agraciou com o nome que é sobre todo o nome. Sim, o nome de Jesus Cristo. Não foi pela força, não foi pela violência, foi pelo amor. O Evangelho de Jesus Cristo continua a ser proclamado no mundo inteiro. E podemos abraçar políticos e politiquices, mas o melhor é ficarmos só com o Senhor Jesus Cristo e a sua pureza, levando o Evangelho ao mundo inteiro, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, quer celestiais, quer terrestres, quer subterrâneos,
e que toda a língua confesse e declare abertamente, e aqui está a essência de tudo, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, resumindo, da humilhação houve exaltação, do esvaziamento houve prestígio e da aparente derrota da morte na cruz, Ele tem todo o domínio. Por isso Ele disse, toda a autoridade me é dada, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o exemplo que nós temos. Cristo deve estar na frente, dentro de nós e sempre conosco na nossa caminhada. Este é o exemplo. Desta palavra nós temos que ser cada vez mais igual a Cristo. E foi a minha filha que desenhou este símbolo que nós temos adotado no MIBA, no mestrado da interpretação bíblica aplicada, e quando nós descemos mais à terra e foi preciso criar o ITBA, Interpretação e Teologia Bíblica Aplicada, onde o grande lema da vida cristã é tu e eu, à luz de Filipenses 2, ser cada vez mais igual a Cristo. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. Foi assim chamado em Antioquia. E nós somos pequenos Cristos nesta terra. Onde estão as mãos de Jesus? São as tuas. Onde está o coração de Jesus? É o teu. Onde estão os pés de Jesus? Somos nós quando proclamamos, quando vamos. Sim, ser cada vez mais igual a Cristo é o desafio. Sim, sem renovação espiritual. Não podemos ser de facto um. Este um é o desafio para todos nós. Não é fácil, mas com Deus é possível. Um só propósito e disposição. Um só modo de pensar e amar. Um só padrão para viver é Cristo Jesus. Renovação entre indivíduos para impulsionar as igrejas. E as igrejas para impulsionar também o quê? O mundo inteiro. Influenciar o mundo inteiro, as nações, com o maravilhoso exemplo de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e nos abençoe a todos.